Gente, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal, na semana passada, um projeto de lei que autoriza a implantação de estruturas temporárias de atendimento ao público, conhecidas aí como parklets, em trechos definidos no perímetro urbano. Nós falamos sobre esse projeto aqui na semana passada, ele foi encaminhado em regime de urgência na terça-feira da semana passada, mas alguns vereadores resolveram não colocar o projeto em votação, retirar o projeto, o regime de urgência de pauta. O projeto foi retirado de pauta e não foi votado diante da dúvida por parte de alguns vereadores, né? Alguns vereadores defenderam, porque já conhecem bem o projeto, como que funciona. Por outro lado, aqueles vereadores que não têm conhecimento de como funciona esse tipo de projeto, que não funcionava, eles resolveram não votar e pediram para retirar o regime de urgência e o projeto não foi aprovado ainda. A previsão é de que esse projeto entre em votação na sessão da próxima terça-feira. Eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Brenner Salviano, ele que é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste, aqui de Três Lagoas, para a gente falar desse projeto, porque a Abrazel é uma das defensoras desse projeto. Brenner, primeiro eu quero agradecer a tua presença. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Eu que agradeço pela participação em seu programa e também quero cumprimentar a todos os ouvintes. Ana, realmente o assunto do parklet é algo que foi assunto durante toda essa semana e o papel da Abrazel, eu como representante do setor, em cada vereador, em cada gabinete essa semana, estou prestando mais esclarecimento, consegui entregar em cada gabinete um documento, um ofício prestando mais esclarecimento. De fato, o parklet é uma inovação, é uma modernização para a nossa cidade e impacta diretamente o nosso setor de bares e restaurantes. O parklet, como muitos ainda não conhecem, então o papel da Abrazel está trazendo muito mais esclarecimento. Eu até gostaria, Brenner, que você explicasse para quem não tem conhecimento, para quem está nos acompanhando nesse momento, o que é o parklet, como que funciona na prática? O parklet, né, são aqueles decks que são montados à frente do restaurante na vaga do estacionamento, podendo ocupar de uma até duas vagas da vaga onde ficou o veículo, certo? Dessa forma, o empreendedor consegue aumentar sua capacidade de atendimento, certo? E dessa forma também ele consegue empregar mais e consegue também contribuir para a inovação, modernização da cidade, né? Deixa a cidade muito mais... E a gastronomia, eleva o nível da nossa gastronomia também em conjunto. Bom, a gente vê que tem muitas cidades, principalmente as cidades turísticas, como Brotas, por exemplo, tem, mas tem uma rua específica para isso, não é uma rua dupla, né? É uma via de mão única e ali eles pegaram parte da calçada, mas é porque é uma via voltada, tipo um calçadão, embora passe veículos no meio. No caso de Três Lagoas, esse projeto fala o quê? Seria implantado em ruas específicas ou seria para a cidade toda? Sim. O projeto do parklet, né, é muito bom, muito ótimo essa pergunta, Ana, justamente porque gera muitas dúvidas. Onde vai ser colocado o parklet, né? E realmente é dessa forma. Após aprovado o projeto de lei, é feita toda a regulamentação. Existem já algumas regulamentações que já diz na frente de faixa de pedestre, na frente do hidrante, na frente de ponto de ônibus, ponto de táxi. Tudo tem que ser em áreas com redução de velocidade. Então o parklet ele vem para Três Lagoas, mas ele não vai para toda Três Lagoas. Ele precisa ser dimensionado com regiões provenientes e específicas para poder ser instalado o parklet, né? Mas já é algo comum em todo o Brasil e nosso estado não está fora disso. Já é regulamentado em Campo Grande, Dourados e Corumbá. E Três Lagoas segue a mesma vertente do desenvolvimento econômico, turismo. Quando você fala de turismo, você fala de desenvolvimento, você também fala de gastronomia e elas têm que andar em conjunto, elevando o nível também, da mesma forma. Mas no caso desse projeto, onde que seria? Ele especifica quais são os pontos que poderia ter essas estruturas? Hoje, após o passado do projeto de lei, ele faz a regulamentação. Só depois do projeto? Faz a regulamentação. Mas nós já sabemos de áreas que já não são provenientes, né? A gente pode hoje especificar a Lagoa. A Lagoa é um local que, por mais que seja um local muito bonito, nosso cartão postal é uma área turística, mas ali tem que ser algo muito mais planejado, muito bem pensado, porque a gente sabe que a um lado da Lagoa já não tem o estacionamento, né? E tem pontos ali que são um pouco mais encurtados. Então a gente já sabe que pode ser que tenha áreas da lagoa que tenha o acesso ao parklet, mas pode ser que também toda lagoa não tenha, né? Mas qual que é o critério para definir isso? A partir do momento que é aprovado, está autorizado. Sim. E quem que define? Olha, esse local não pode e esse pode. Aí vem a regulamentação do executivo.
Porque daí o executivo ele tem todo o mapeamento do município e aí ele começa a zonear as áreas mais provenientes a ter o parklet, né? Como você pega Campo Grande hoje. Quando você olha a lei, são algumas avenidas que são autorizadas também dentro de Campo Grande. Todo mundo sabe a quantidade, o tamanho que é Campo Grande, o fluxo que é Campo Grande nos momentos de trânsito, nos momentos de picos. Então, muitas áreas ali não são provenientes, mas Três Lagoas não vai seguir de forma diferente. E sim ter áreas específicas para a instalação do parklet. E fala, por exemplo, assim, ruas que são mão única, né? Você Preferencialmente. Mão única, que seja mão única, né? Porque que sejam as duas mãos. Duas vias, né? Duas vias. Vai e volta, porque você colocar numa pista dupla é complicado. Você tirar um estacionamento ali, fica difícil para passar, né? Sim, então o executivo, ele tem já esse projeto mapeado, onde de fato tem as ruas específicas que vão dar certo. Primeiro, tem que ter duas mãos, né? Eu acho que isso é algo... Tem que ter redução de velocidade, né? Porque a gente também está falando de segurança, né? E o parklet também, para ele ser autorizado para o empreendedor, o investimento, por mais que o investimento seja dele, do mesmo jeito, ele também vai arcar com custos para estar liberando esse parklet, mas também ele tem que fazer toda uma segurança ao redor, desde guarda-reio, sinalização, para que de fato não ocorra nenhuma situação ruim. Vamos pegar, por exemplo, a Rua Paranaíba. Rua de mão única, né? Ela não é via dupla. E ali tem muitos veículos estacionados. Já é uma dificuldade para você encontrar... 45 graus já não entra. Então, perfeito. É muito bom esclarecer isso, porque tem local que você não encontra vaga para estacionar. Como que você implanta um projeto desse, por exemplo, na Rua Paranaíba, que já é difícil de você encontrar vaga? Então, ali já estaria descartado. Ali já estaria descartado, porque em ruas onde nós temos 45 graus, já não consegue já fazer a instalação. Mas a maioria das ruas em Três Lagoas são de 45 graus. No centro da cidade. Então, assim, os restaurantes, alguns estão localizados no centro, mas alguns estão ao entorno do centro. Então, no centro já estaria descartado. Possivelmente o centro já não caberia o parklet, né? Ou a prefeitura mudaria, retiraria o 45 graus para poder implantar o projeto? Muito difícil, porque o centro também precisa, nos seus horários de pico, de estacionamento. É algo que falta muito também, a gente sabe disso. É por isso que eu falei da importância de se discutir esses projetos com a sociedade antes de enviar para a Câmara em regime de urgência, né? Aprovassem uma ampla discussão, até porque envolve a questão de áreas públicas, estacionamento, é algo que tem que ser muito bem discutido. E isso não aconteceu quando o projeto foi enviado para a Câmara agora, que você, como presidente da Brasel, está fazendo esse papel, está indo lá, conversando, enfim... E por que você defende, Breno, a associação, defende a aprovação desse projeto? Ana, o projeto, além de elevar, de fato, o nível da nossa gastronomia, o nível da experiência que nós vamos conseguir proporcionar ao cliente, e principalmente, Três Lagoas vem crescendo, vem se desenvolvendo. Nós sabemos que Três Lagoas não é só formada por três lagoenses. Através da industrialização, é formada por pessoas do Brasil inteiro que estão aqui. E sentem falta de certas experiências dentro da nossa gastronomia. E isso já vem se tornando, já está realidade no nosso Brasil inteiro e também já no nosso estado. E Três Lagoas segue essa mesma vertente de desenvolvimento, turismo econômico, e também a gastronomia tem que acompanhar essa mesma vertente. E quando a gente fala de crescimento, faz desenvolvimento, a gente também fala de ampliação, né? E é uma forma do empreendedor, do empresário do ramo da gastronomia aumentar ali a sua capacidade de atendimento. Hoje, quando você pega certos horários de picos, de atendimento, acontece de diversas vezes associados relatários, poxa, o cliente foi embora porque eu estava com a casa cheia, ainda o cara não consegue fazer o investimento. Nosso setor sofreu muito com a pandemia, ainda passa por isso, ainda trabalha com margens apertadas, pois de fato veio diversas linhas de financiamento, de crédito naquela época, e muitos pegaram, né? E então pagam essa conta até hoje. Então, quando você fala de um aumento de capacidade de atendimento sem um alto investimento de um novo local, isso vem de forma muito positiva para o nosso setor. Às vezes é o que a gente precisa para desafogar tanto o empresário, aumentando a capacidade de atendimento, quanto também pro cliente também que espera ser atendido no momento que ele chega no local, né? E a gente fala também da parte sustentável, que isso também é muito importante na implantação desses parklets, né? E eu falo, e é uma forma também da gastronomia contribuir para a modernização da nossa querida Três Lagoas, que cada vez mais vem se posicionando muito bem nesse quesito. No caso, o ideal, talvez, não seria tipo um calçadão em Três Lagoas, em algumas áreas, espaços específicos para esse tipo, ou não? Vocês entendem que tem que abranger a cidade como um todo? A gente acredita que quando tem a questão do parklet, é uma oportunidade para todo mundo também que é do setor, né? Então, quando de fato o executivo fazer de fato a regulamentação das áreas provenientes, a gente também acredita que nessas áreas
pode ser que venham novos investimentos para o setor e você vai zoneando as áreas voltada para gastronomia, né? A partir do momento que você sabe as áreas que é autorizada a questão do parklet, né? Então você também já pode direcionar o próprio empresário a investir também naquela região, porque ele sabe que é uma região segura, uma região que a gastronomia vai se desenvolver e vai crescer. Pegando o exemplo de Campo Grande, em 2017 que foi aprovada a regulamentação, após 4 anos que foi instalado o primeiro parklet. Então, assim, quanto mais tempo nós deixarmos para aprovar, mais tempo também demorar para chegar a questão do parque, porque esse processo leva tempo, é uma tramitação muito grande internamente que isso acontece. Eu fui até questionado perante isso aos vereadores. Mas a gente aprovar, todo mundo resolver colocar. Eu falei, isso é investimento, isso custa dinheiro, isso tem regulamentação. Então, se a gente pega uma capital onde nós temos basicamente 7 vezes mais a quantidade da nossa população e demorou 4 anos para ter o parklet, então Três Lagoas deve seguir mais ou menos o mesmo período de regulamentação até que seja instalado o primeiro parque. Mas, de fato, isso tem que começar agora, porque quanto mais prorrogado, mais vai demorar também para ter essa inovação e modernização dentro da gastronomia em nosso município. E no caso, essa estrutura, ela fechou o estabelecimento, retira-se essa estrutura ou essa estrutura fica ali fixa? Isso. O parklet, ele é uma ampliação do restaurante, do bar que adquire, certo? E ele é de fato de modo temporário. Então, todo ano, como o município estipular, se a cada 1 ano, a cada 2 anos, tem que fazer a renovação dele. Caso tenha ocorrido alguma divergência, o empresário está com alguma documentação atrasada, com algum alvará, ele já não consegue tirar no próximo ano e tem que ser feita a retirada do parque. Tá, mas eu digo, então ele fica diário, todos os dias. Ele fica ali ocupando aquela vaga todos os dias. Fica ocupando aquela vaga todos os dias. Não é uma estrutura, por exemplo, com aquele guarda-chuva, uma mesinha, um banquinho que você consegue retirar, vou lá, retiro. Ele fica fixo, sim, então. Realmente é uma estrutura fixa, né? Que fica à frente do restaurante. Mas ele pode ocupar de 1 até 2 vagas. Mas aí é complicado, né? Ficar uma estrutura fixa ali, assim, ocupando vagas. Mas por isso que é muito importante a gente regulamentação das áreas também. Onde as áreas são provenientes, onde tem mais espaço, não só para a instalação do parque, mas também para o cliente. Para não retirar todo o estacionamento. Porque se todo estabelecimento um do lado do outro for colocar, não vai ter vaga para ninguém estacionar, né? Sim. Então, assim, então não é toda a área que é colocada. Isso depois é muito específico, né? Pegando como exemplo, olha, tá autorizado a fazer na Capitão Nito Mancini, tá autorizado de tal a tal endereço, na Munir Tomé, na Paranaíba, como a gente falou, na Rosário Congo. Então, assim, são zonas que são separadas, que fazem um parque acontecer. A regulamentação tem que ser muito bem feita, né? Um projeto depois. A gente entende, né, que o município, ele sabe dos desafios aqui de Três Lagoas, o município sabe, ele entende e conhece as áreas que são mais provenientes, de fato, a ter o parque, e as áreas que não. É um pouco com o desenvolvimento também, pode ser que a prefeitura ou o executivo ele vai aumentando essa área, mas o primeiro passo tem que ser dado, que é a questão de aprovar esse projeto, né, para Três Lagoas. Porque é um projeto que leva tempo para ser regulamentado também. Vocês já fizeram um levantamento para saber quantos estabelecimentos comerciais em Três Lagoas poderiam aderir? Hoje, com o levantamento que nós fizemos interno dentro da Brasel, nós temos apenas 3 associados que têm, de fato, interesse ainda em colocar. Então, por quê? Porque pode ser também que a área deles não seja proveniente. Ele tem um desejo? Tem, mas será que a área dele está autorizada a colocar? Então, tem todo esse questionamento. Então, hoje nós temos 3 associados que falam, poxa, eu queria que tivesse o parklet aqui. É algo que eles conversam com a gente. Quanto que vai liberar pelo menos a lei já para a gente começar a entender melhor como vai funcionar e aí, de fato, ir se preparando. Eu acho que é algo muito, muito polêmico. Eu acho que é algo que mexe com a questão das vias públicas. O estacionamento tem que ser muito bem discutido, muito bem debatido, muito bem definido em projeto, porque senão vira bagunça. Sim. Porque senão vira bagunça e aí é complicado, hein? Mas é igual eu digo, Ana, essa ação não está sendo inventada. Três Lagoas não está inventando a roda, entendeu? Não, a gente sabe que existe realmente pronto, em cidades. Né? E quando você vai, de fato, em cidades turísticas, né? Em cidades que está caminhando para essa vertente, você já observa o quanto que isso é legal também. E o quanto que isso é bonito, o quanto isso eleva o nível do município, né? Então, assim,
nós não estamos inventando a roda já está pronta, a gente só está querendo implantar mesmo de fato a lei em Três Lagoas, para que de fato também a gente consiga desenvolver e crescer, aumentar cada vez mais, elevar o nível de Três Lagoas. Exatamente, Sim. Tem muitas cidades que tem, mas é algo Sim. muito bem planejado, Sim. muito Sim. bem estruturado. Eu tô te falando um exemplo, Brotas, tem a rua principal ali, mas é tipo um calçadão, é algo muito bem feito, pontos turísticos mesmo. Sim. Que não é o caso de Três Lagoas ainda, né? Sim. Tem que ser algo muito bem elaborado, né? Sim, o turismo, a gente nota que o turismo, a gente cresceu através do desenvolvimento econômico, através da industrialização, a gente é muito bem reconhecido por isso, e eu vejo que o turismo, ele vem também colocando as suas caras nos últimos anos, né? E para que de fato isso se torne cada vez mais rotina, o turismo em nosso município, vamos pegar dados da hotelaria. A hotelaria em Três Lagoas funciona da seguinte forma: ela ficava na sua capacidade ali em torno de 70%, 80% de ocupação. E no final de semana ela declinava. Hoje ela se mantém durante a semana e durante o final de semana. Então você já vê um aumento de pessoas vindo para Três Lagoas aos finais de semana também. Então dessa forma, os outros setores também têm que se posicionar, os outros setores também têm que se colocar a favor desse crescimento que vem acontecendo. Como eu disse, a gente não precisa chegar onde nós precisamos para poder aprovar a lei para daqui 3, 4, 5 anos de fato começar a ser realidade. Isso é algo que a gente já pode fazer agora, se a gente já está vendo o que está acontecendo agora. Mas vocês não acham que existem outras coisas que precisam ser regulamentadas, regularizadas primeiro? Não tem outras prioridades para melhorar a cidade mesmo nesse setor do que já implantar esse projeto? Como calçadas, lugar que não tem nem calçada direito, enfim. Não tem coisas mais necessárias nesse momento do que implantar esse projeto? Hoje, dentro do nosso setor, uma coisa que é muito questionada, que é a questão da calçada. Todo mundo sabe que muitos ocupam a calçada, né, para poder oferecer um atendimento, poder ampliar seu atendimento. E o Parklet, ela vem com essa proposta também, né? Então, os donos de bares e restaurantes, eles são responsáveis pelo seu espaço, pelos cuidados também da mesma forma, pela calçada principalmente, né? Não tem uma padronização, as calçadas tudo mal feitas, ocupadas de qualquer jeito. Então, é algo que a gente já tem que começar a insistir, né? Algo que começar a persistir. A gente precisa, de fato, elevar o nível de experiência do cliente, né? E realmente, a gente vê que tem empresários que trabalham da forma mais correta possível, né? Da forma mais alinhada, da forma mais... Mas também a gente vê que tem um ali que tá sempre com dificuldade ali, porque hoje o nosso setor, ele vem sofrendo muito, ele vem passando por muitas dificuldades que são reflexos da pandemia. Poxa, hoje a gente tem ainda o benefício do ICMS, que foi renovado em 2024, em abril de 2024, para até 2026 ainda, porque o Estado ainda entende que o setor ainda passa apertado, as margens ainda são muito curtas, sabe que o setor ainda paga muita dívida, e às vezes, de fato, ele não consegue, talvez, investir e melhorar cada vez mais a experiência. Mas aos poucos a gente vê que as coisas, da mesma forma as coisas vão andando, quem sabe também que é um setor que gira muito, certo? Mas de fato sim, Três Lagoas tem que melhorar outros fatos, mas como eu disse, Ana, as coisas não vai acontecer agora, né? A gente sabe que vai acontecer daqui 3, 4, até mesmo 5 anos. Mas a partir da aprovação já... Sim. É uma autorização, Sim. né? O Vanderlei Duarte, que é empresário aqui também, ele diz, olha, eu acho um projeto muito difícil de ser aprovado pela população. O Jean de Souza, ele diz, olha, Três Lagoas não tem infraestrutura para isso. Três Lagoas teria que mudar toda uma estrutura. Parklet é uma estrutura para lugares com ruas largas e uma cidade com fluxo de pessoas alto, né? E nem gastronômico Três Lagoas tem. Ou é pastel ou é lanche, né? Há tanta coisa para ser feita, é a opinião do Jean, e aqui a gente respeita a opinião de todo mundo, né? O Edivaldo Rodrigues, ele está chegando agora, ele está perguntando que projeto é esse. Gente, para a gente exemplificar, eu sempre gosto de falar numa linguagem bem popular para que todo mundo possa entender. Porque tem pessoas que conhecem o que é Parklet, tem outras pessoas que não entendem. Gente, tirar ali o estacionamento, vamos pegar 2 vagas de estacionamento em frente de um estabelecimento comercial e colocar uma estrutura ali, o banco, enfim, algo para as pessoas sentarem e ficarem ali como se fosse a extensão do comércio. Seria isso? Isso, são aqueles decks, né? Então, aqueles decks preparados na frente do restaurante, que ocupam de realmente a 2 vagas ali, mas que de fato traz também outros benefícios para quem empreende também dentro do setor.
É isso, a Brasel defende, né? O Brenner tá certo, quanto presidente tá aqui colocando o ponto de vista dele, explicando por que a Brasel defende a aprovação desse projeto e a gente segue acompanhando toda essa polêmica. Provavelmente esse projeto deve ser votado na sessão da próxima terça-feira. Vamos ver se vai ser aprovado mesmo ou não. Brenner, eu quero agradecer a tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Ana, eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez, em poder estar aqui no seu programa, de falar um pouquinho sobre o assunto do setor. E pedir que a população também, a Brasel, eu como presidente, me coloco à disposição para mais esclarecimentos, tá? Não só para tirar dúvida de quem está no legislativo, de quem vota, mas também tirar dúvida de quem consome do nosso setor, né? Então, a Brasel está à disposição e prestar mais esclarecimento. Daqui dos próximos dias vou estar soltando mais informações diante das nossas páginas que, de fato, prestar mais esclarecimento por um assunto tão importante e que vai beneficiar e impactar diretamente o nosso setor de bares e restaurantes. Perfeito, obrigada, viu, Brenner? Espaço sempre aberto, tá? A gente conversou com o Brenner Salviano, que é o presidente da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes aqui de Três Lagoas da Costa Leste, falando a respeito desse projeto dos parklets, né, gente? Projeto que está em tramitação na Câmara Municipal